agindo como Pilatos diante da verdade. O que é a verdade? Uma pergunta de incredulidade. Texto base, João 18, 37 e 38. Quando Pilatos ficou diante de Cristo, a verdade encarnada, ele pronunciou uma das frases mais conhecidas e ao mesmo tempo mais trágica das Escrituras. Que é a verdade? João 18, 38. Não foi uma pergunta sincera de quem desejava aprender, mas uma expressão de incredulidade, de desprezo e de indiferença. Pilatos estava diante daquele que disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida." João 14,6. Mas não teve olhos espirituais para enxergar. Assim é hoje. Milhares repetem a postura de Pilatos. Zombam, relativizam, duvidam, filosofam e rejeitam a verdade, mesmo estando diante dela. E a verdade não é um conceito, uma filosofia ou uma religião inventada pelos homens. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus revelado nas Escrituras. A pergunta de Pilatos nasce da incredulidade. Pilatos não fez essa pergunta buscando resposta, pois a própria resposta estava diante dele. Sua questão é carregada de ceticismo e desconfiança. Ele não cria que havia uma verdade absoluta. Muitos hoje repetem o mesmo erro. Dizem que cada um tem a sua verdade. Não existe verdade absoluta, ou que a verdade é relativa. Isso é incredulidade mascarada de sabedoria. A visão reformada nos lembra: o coração natural é inimigo da verdade. Paulo escreveu: os homens detêm a verdade em injustiça. Romanos 1,18. O problema não é falta de luz, mas rejeição voluntária dela. Quem age como Pilatos não é neutro, é rebelde. Negar a verdade não é ignorância inocente, mas hostilidade contra Deus. A verdade é objetiva, revelada e encarnada. Jesus disse a Pilatos: "Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade." João 18, 37. A verdade é objetiva, não depende da opinião humana. A verdade é revelada. Deus falou pela sua palavra escrita e pelo seu Filho encarnado. A verdade é encarnada. Cristo é a verdade viva, que cumpre toda a revelação. A incredulidade moderna tenta dissolver a verdade em sentimentos, visões pessoais, tradições religiosas e supostas revelações novas. Mas a Reforma declarou de forma ousada: só a Escritura, somente a Escritura. Os falsos sistemas religiosos que dizem "Deus mandou dizer" estão apenas repetindo a incredulidade de Pilatos. Ignoram a verdade revelada nas Escrituras e buscam outras verdades, mas só encontram o engano. A incredulidade diante da verdade é condenação. Pilatos tentou lavar as mãos, mas não podia lavar o coração. Rejeitar Cristo como a verdade não é neutralidade, é condenação. E Jesus declarou: "Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus." João 8,47. Quem despreza a verdade está condenando a si mesmo, por desprezar o próprio Cristo. Quem relativiza a verdade está condenado pelo próprio relativismo. Quem se refugia em tradições humanas está construindo sua casa sobre a areia. A incredulidade sempre traz consequências eternas. Pilatos, os fariseus e todos os que rejeitam a verdade seguem o mesmo destino: perdição eterna. Quem hoje pergunta como Pilatos: o que é a verdade? Mas não se curva diante de Cristo, já está respondido pelas Escrituras. Está perdido, condenado, enganado. O chamado da verdade. Jesus não deixou espaço para dúvidas. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
João 18:37. A pergunta correta não é o que é a verdade, mas Cristo é a minha verdade. A questão não é filosófica, mas espiritual. Ou você ouve a voz da verdade, ou rejeita e morre no engano. A reforma nos aponta o caminho. Ouvir a palavra de Deus, confiar somente em Cristo, rejeitar tradições humanas e se render à soberania da verdade eterna. Pilatos saiu da presença da verdade sem uma resposta, mas você não pode sair da mesma forma. Hoje Cristo ainda fala pela sua palavra. Rejeitá-la é agir como Pilatos, incrédulo, frio, relativista e condenado. A verdade não é um conceito a ser debatido, é uma pessoa a ser recebida, amada e obedecida. Cristo não apenas revela a verdade, Ele é a verdade. Ou você se curva diante da verdade, que é Cristo, ou viverá e morrerá na mentira, junto com Pilatos e todos os incrédulos. Amém.